do versículo 1 ao versículo 3. Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas, onde ele escreve um primeiro tratado e agora ele escreve a continuação daquela história. Ele escreve o volume 1 e o volume 2. E ele, no versículo 1, Atos 1, versículo 1 ao versículo 3, ele diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Queridos, eu quero trazer uma reflexão com os irmãos essa noite, sobre o real significado da ressurreição para os cristãos. Nesse fim de semana estamos comemorando a Páscoa, e que para muitos é um feriado prolongado, um feriado, ainda mais esse ano, um feriado esticado. Mas muito mais do que um feriado, a Páscoa tem para nós um símbolo muito forte, muito forte. A Páscoa ela surge lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, quando o povo de Israel estava cativo no Egito, e permaneceu cativo ali durante mais ou menos 430 anos, e enquanto eles estavam ali, Deus levanta um líder, Moisés, e diz a Moisés: olha, eu vou usar você para libertar o povo, e você tem a função de ir até Faraó, e dizer a Faraó, a tentar convencer até mesmo a Faraó, de permitir que o povo seja liberto do Egito, da escravidão do Egito, e possa seguir para uma terra, uma nova terra, a terra de Canaã. E Moisés então se levanta, vai a Faraó, 1, 2, 3, 4 vezes, e em todas essas vezes, Deus promete uma praga nova que viria sobre a terra do Egito, se Faraó não permitisse que o povo saísse daquela terra, e fosse adorar ao Senhor, e fosse a terra que o Senhor deu a Israel. Na primeira, na segunda, na terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona praga, Faraó endurecia o seu coração, e por vezes até mesmo pensava em deixar o povo ir, e depois voltava atrás nessa ideia. Só que Deus fala a Moisés e diz: olha, prepara um momento especial, um momento onde será a Páscoa ao Senhor, um momento onde eu vou libertar o povo, aonde o povo poderá passar e realmente ser liberto do povo da escravidão do Egito. E vocês vão preparar um cordeiro, e dentre tantos os elementos que se encontram lá em Êxodo, vocês vão preparar um cordeiro, vocês vão sacrificar este cordeiro, vocês vão passar o sangue do cordeiro no umbral da porta, de forma que a ira do Senhor não virá sobre aqueles onde as casas estiverem marcadas com o sangue do cordeiro. A ira do Senhor virá sobre o Egito, sobre toda a terra do Egito, mas sobre as casas que estiverem marcadas com o sangue do cordeiro, sobre essas casas a ira não virá. E sobre as casas que estiverem sem esta marcação, sem este sangue, enviarei o anjo da morte, e este anjo trará morte ao primogênito de todas as casas do Egito. E assim foi. O povo de Israel preparou a Páscoa e comemorou essa Páscoa, celebrou essa Páscoa. Ela deveria ser comemorada já preparando para sair, com malas prontas para irem embora. E a morte veio sobre toda a terra do Egito, menos sobre aqueles que estavam com o sangue do cordeiro no umbral da porta. Inclusive na casa de Faraó veio a morte. A morte veio sobre toda aquela nação. E Faraó então, num ato de desespero, de dor, de tristeza, de angústia, diz a Moisés: vai embora, vai, leva esse povo longe daqui. O que mais, que praga maior vocês vão trazer sobre a nação do Egito? Vai embora, liberta esse povo, leva esse povo embora.
E enquanto o povo marchava, já preparando a caminho da terra, enquanto ele marchava, eles se depararam de frente com o Mar Vermelho, e enquanto eles estavam diante do Mar Vermelho, Faraó, que havia desistido dessa libertação, levanta todo o seu exército, prepara, segue o povo e vai em direção ao povo para escravizar o povo novamente. E no caminho, Deus separa com uma coluna de fogo, de nuvem, e separa este povo, mas o povo tinha à frente um mar, atrás a Faraó, e essa história é muito conhecida. Quando Deus manda Moisés tocar na água, o Mar Vermelho se abre, o povo passa diante do mar a pé enxuto, Faraó tenta passar pelo mar, as águas se fecham e todo o exército morre. Essa história é conhecida. E para o povo de Israel, querido, essa história não é apenas uma história lembrada ano após ano. É um marco, é uma celebração. A principal celebração para os judeus é a Páscoa. Só que para os judeus a Páscoa tem um sentido, e para nós cristãos ela toma um novo sentido, um novo significado. Porque a morte e a ressurreição de Jesus se deu no período em que o povo de Israel comemorava essa festa judaica da Páscoa. Só que para a gente entender a morte e a ressurreição de Jesus, nós precisamos firmar algumas bases. A primeira, querido, assim como no Egito, o povo sem Deus estava condenado ao sofrimento e à dor, assim também, nós, sem Cristo, estamos condenados ao sofrimento e à dor. Assim como naquela época, somente pelo sangue do Cordeiro haveria libertação contra a ira de Deus, assim também, somente através do sangue do Cordeiro, Cristo Jesus, é que temos a libertação da ira de Deus. Para que muitos não morressem no meio de Israel, era necessário um sacrifício. Para que muitos não morram hoje, na segunda e pior de todas as mortes, o inferno, foi necessário um sacrifício. A Páscoa é a principal festa judaica, como já dissemos aqui. E foi na Páscoa que houve a libertação do povo das garras do Egito. Assim como a ressurreição de Jesus é a principal comemoração para os cristãos. E é exatamente através da ressurreição de Jesus que somos livres da escravidão, do pecado e da morte. Assim sendo, o Egito simboliza toda a escravidão que o pecado nos causa. O Mar Vermelho simboliza a salvação do povo. E esse povo, uma vez salvo, caminha para uma nova terra chamada Canaã. Toda essa simbologia do Velho Testamento, ela é concretizada no sacrifício de Jesus. Só que para um judeu, o que faz de um homem judeu, é o fato dele ser de uma linhagem de judeus. E o que nos faz cristãos? O que nos faz cristãos, queridos, é acreditar que Jesus ressuscitou. Isso faz de nós cristãos. O nosso Deus não está morto, o nosso Deus ressuscitou. A fé num Cristo ressurreto. Somos cristãos porque acreditamos que Cristo está vivo. Somos cristãos porque acreditamos que Cristo vive. Por isso somos cristãos. O texto que lemos em Atos 1:3 declara isso. Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. Queridos, para nós, Páscoa sem ressurreição não é Páscoa. Páscoa, onde se comemora apenas a crucificação, não é Páscoa. A morte e a ressurreição de Jesus é o que traz os principais fundamentos da fé cristã. Foi por causa da morte e da ressurreição de Jesus que homens como Paulo morreram pregando o Evangelho. E se não houvesse ressurreição, o que seria da morte? Para os cristãos, querido, a ressurreição traz a reconciliação entre o homem e Deus. Olha só, vamos entender isso. No pecado, nós homens guerreamos contra Deus, nos levantamos contra Deus e Deus abomina o pecado. Deus se ira com o homem. A ira de Deus se levanta contra o homem. Isso era algo real. Assim como no Egito, ele vai passar e vai verificar
os nossos corações, as casas que estão nos nossos corações, e vai observar se no umbral da porta das casas dos nossos corações existe o sangue do Cordeiro. A ira de Deus será contra todos aqueles que não aceitam e não querem o sacrifício do Cordeiro. Aqueles que não acreditam nesse sacrifício, aqueles que acham, isso é balela, isso é história. Isso é história. Mas ela vai vir. Assim como em Adão, querido, toda a humanidade estava representada, e lá em Adão todos nós pecamos. Assim também no sacrifício de Jesus, toda a humanidade estava representada, e através desse sacrifício, todos nós podemos ser libertos do pecado e da morte. E somente através desse sacrifício. Agora olha só, 2 Coríntios 5, abra comigo 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 15 e versículo 19. Versículo 15 declara: e Jesus morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu por nós e ressuscitou por nós. Versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra também da reconciliação. Na cruz e no túmulo vazio, aplacou-se a ira de Deus contra o homem. Na cruz e no túmulo vazio. Agora observe que tão grande prova de amor. O homem pecou. Deus se ira contra os pecados dos homens. E agora apenas um sacrifício, limpo, perfeito e puro, poderia libertar o homem da ira de Deus. Somente um sacrifício puro, um sacrifício limpo, um sacrifício santo seria capaz disso. O homem é incapaz de produzir um sacrifício limpo, puro e santo, porque o homem é impuro, o homem é mau, o homem é depravado, o homem decide se afastar de Deus constantemente. E por mais que ele tente fazer, como vemos no Velho Testamento, inúmeros sacrifícios para a remissão dos pecados, nenhum deles é suficiente para remir totalmente os pecados dos homens. Mas aqui temos um impasse. O impasse é que, se Deus se ira contra o homem, e Deus exige um sacrifício puro, limpo e santo, para que a sua ira seja aplacada, e o homem é incapaz de produzir um sacrifício limpo, puro e santo, e agora o que fazer? Aí entra Jesus na história. Jesus entra na história com um amor tão grande e diz: eu vou ser o sacrifício por eles. Jesus, o Deus encarnado, Jesus, o Deus que se fez homem, para morrer no nosso lugar, para executar um sacrifício puro, limpo e santo, no meu e no seu lugar. E a partir desse momento, querido, Deus providencia esse meio, e por causa desse grande amor, Deus dá o passo da reconciliação, e somente através desse sacrifício de Jesus, é que o homem pode se reconciliar com Deus. Em 2 Coríntios 5, que você deve estar aberto, versículo 21, diz assim: Jesus, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, o próprio Deus, se torna homem, nascido de mulher, e se sacrifica por nós. Jesus, Deus então resolve esse impasse, e providencia um sacrifício puro, perfeito e santo. Para nós cristãos, querido, o sacrifício de Jesus e a ressurreição de Jesus traz a reconciliação entre o homem e Deus, mas também para nós cristãos, a ressurreição é a prova da divindade de Jesus. A ressurreição de Cristo prova que Jesus é Deus. Apenas um homem, nascido de mulher e sem pecados, poderia trazer a reconciliação entre o homem e Deus. Jesus agora, o Deus encarnado, num bebê, seria capaz de trazer a reconciliação. Vive entre nós, não peca, cumpre a lei, e se torna sacrifício no nosso lugar. Aquilo que os homens tentavam durante séculos,
No Velho Testamento, sacrificando novilho, sacrificando cordeiro para a purificação dos pecados, agora já não é mais necessário, porque o sacrifício foi feito de uma vez por todas. Aqueles sacrifícios que eram feitos para minimizar o problema, já não são necessários mais, porque Jesus foi o sacrifício, o cordeiro puro, limpo, santo, imaculado, que morreu no nosso lugar. Jesus era o único capaz de nos reconciliar com Deus, porque Jesus é Deus. Romanos, abra comigo Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 4. Romanos 1, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado pelo Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho, Jesus, que como homem era descendente de Davi, ele tinha uma linhagem terrena, ele tinha uma linhagem de carne e de sangue, e que mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder. Jesus foi declarado Filho de Deus com poder, pelo quê? Pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é Deus, a prova disso é que Jesus ressuscitou. Jesus vive. A diferença, querido, o que diferencia, na verdade, Jesus de qualquer outro mestre religioso, de qualquer outro líder religioso, de qualquer outro nome na história, qualquer outro filósofo, qualquer outro que pregasse as boas obras, qualquer outro que pregasse o bem, foi que Jesus não está morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso faz de nós uma religião ou um cristianismo diferente. Eu não gosto muito dessa expressão religião, porque religião me lembra muito dogma, me lembra muito algo superficial. O cristianismo é estilo de vida, é uma mudança radical, é uma metanoia, é uma transformação, transcende a ideia de placa denominacional, vai muito além de uma placa de igreja, vai muito além de um terreno físico no estado do Espírito Santo ou no Brasil. O cristianismo vai além disso. O que diferencia, queridos, é que Jesus vive, o nosso Deus vive. E olha só que coisa louca para os tempos antigos. Antigamente, lembra-se dos deuses gregos, antigamente eles precisavam fazer sacrifícios a esses deuses, porque sempre se imaginava uma ira que viria sobre os homens, e era essa a ideia mesmo. Só que Jesus diz o seguinte: eu sou Deus, e em vez de vocês fazerem sacrifício para serem salvos, eu sendo Deus, vou me tornar um de vocês, para que eu seja sacrificado por amor a vocês. Para nós cristãos, querido, a ressurreição dá significado à morte de Jesus, a ressurreição reconcilia o homem com Deus, a ressurreição, ela também traz a prova, a divindade de Cristo, e a ressurreição dá significado a essa morte. Morte sem ressurreição faria de Cristo um homem comum. Qual a certeza que teríamos que esse sacrifício foi aceito? Uma morte sem ressurreição, um Cristo crucificado, tira o significado da morte de Cristo. Jesus seria considerado no máximo um dos profetas da Bíblia, no máximo. Mas foi através dessa morte, mas muito mais através da sua ressurreição, que nós somos salvos. 1 Coríntios 15, 14. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Olha só o que Paulo fala. Queridos irmãos, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, tudo que estamos falando é vão, é balela, não é nada. A prova viva, o que dá o significado, o que realmente prova a divindade de Cristo, o que realmente prova que o sacrifício de Jesus aplacou a ira de Deus contra os homens, foi o fato de que Jesus ressuscitou. E se Jesus não tivesse ressuscitado, não teríamos garantias alguma. Seria como a morte de um grande homem da humanidade. A palavra se cumpriu. Mas lembre-se, assim como os judeus estavam presos no Egito, nós estávamos presos pelas garras do pecado.
Assim como os judeus estavam presos naquele Egito, aonde Faraó representa, nesses textos bíblicos, a ação dos demônios, a ação do diabo contra o homem, assim também estávamos presos, escravizados com as garras de Satanás e com as garras do pecado. A Páscoa judaica foi a libertação do Egito. A Páscoa cristã vai além. Ela nos liberta, não de uma escravidão física e terrena, mas ela nos liberta de uma escravidão espiritual. A partir do momento que o homem aceita Jesus, ou que ele passa pelo meio do mar, aonde ele é salvo, a libertação dele, ele caminha rumo a Canaã. A partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus, inicia-se uma caminhada rumo a Canaã. A nossa Canaã não é uma cidade física, não é um ambiente físico, a nossa Canaã é o céu com Cristo. Vai muito além do que uma conquista terrena, do que um poderio bélico conseguiria conquistar. A nossa Canaã está no céu, está na glória, e não é através de força, não é através da resistência de exércitos, mas somente através do sangue do Cordeiro que podemos ir para lá. A única forma de alcançarmos a Canaã celestial, querido, e aceitando o sacrifício do Cordeiro por nós. Por isso, para nós cristãos, querido, a ressurreição de Jesus, ela reconcilia o homem com Deus, aplaca a ira de Deus. A ressurreição prova a divindade de Jesus. A ressurreição dá significado à morte de Cristo. A ressurreição para nós cristãos traz a libertação da escravidão, do pecado. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. No versículo 6, Romanos 6, versículo 6 diz: pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Versículo 12, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Versículo 18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram escravos da justiça. Fomos libertados do pecado, querido. Fomos livres do pecado. Jesus nos livra de todo o pecado. A morte e a ressurreição de Jesus é a garantia de que o pecado não está mais em nós. No momento que aceitamos a Jesus, passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. O Deus que habitava em templos, aonde os homens não podiam entrar, num tabernáculo onde poucos poderiam ter acesso, Ele agora decide morar dentro de mim e dentro de você. Isso tudo graças a um sacrifício puro, limpo e santo. O sacrifício do Cordeiro, o sacrifício de Jesus, e muito mais através da sua ressurreição. Sabe, queridos, nós gostamos de comemorações aonde se existe muito marketing, aonde se existe muita venda. Gostamos, por exemplo, do Natal. E não há nada contra o Natal, de comemorarmos, de falarmos de Jesus, do nascimento de Jesus. Mas o nascimento de Jesus, diante do seu sacrifício e diante da sua ressurreição, não se torna muito maior do que o sacrifício que ele realizou. Para nós cristãos, deveríamos ter muito mais ênfase nessa data. Não é o nascimento de Jesus que deu todo o significado. O nascimento de Jesus começa toda uma história, mas foi através da morte e da ressurreição que nós fomos libertos. Por isso, queridos, na época da Páscoa, conte essa história para os seus filhos. Fale para eles. Ensine como o povo de Israel ensinava os filhos sobre como eles deveriam se portar. Porque, afinal de contas, a ressurreição traz a nossa libertação dos pecados. Conte para eles do sacrifício de Jesus. Conte a eles quem nós somos sem Jesus. Conte a eles da escravidão que o pecado causa no homem. Conte a eles do céu. Conte a eles que Jesus ressuscitou. Não se esqueça disso. A nossa fé está fundamentada, querido, na morte e na ressurreição de Jesus. Nos reunimos hoje porque Cristo morreu e ressuscitou. O cristianismo permaneceu até hoje porque Cristo morreu e ressuscitou.
Muitos líderes antigos se levantaram para fazer um movimento no meio do povo, e se você for ver a história lá em Atos, você vai ver que Gamaliel, aquele que discipulou a Paulo no judaísmo, Gamaliel vai dar um conselho muito sério. Ele vai dizer: olha, levantou Teudas, levantou outros homens, falando ser grandes nomes no meio de Israel, entretanto, todos eles morreram, e acabou tudo. Agora, esse Jesus que eles pregam, se não for de Deus, vai acabar. Ele morreu. Mas e se for? Como vocês poderão resistir? O fato, querido, é que Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Para nós cristãos, a ressurreição, querido, muda o nosso futuro. Nós estávamos condenados ao inferno. A ressurreição de Cristo muda a nossa história. O nosso destino natural é a morte no inferno. E o que seria o inferno? Muitos declaram o inferno como a ausência de Deus. Pior, querido, o inferno é a presença de Deus em ira. E terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Queridos, nós estávamos condenados à ira de Deus, mas através do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus, podemos ser livres dessa morte, desse sofrimento. Lá em Romanos 3:23 vai declarar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós merecíamos um inferno, mas se não fosse esse sacrifício, se não fosse essa ressurreição, se não fosse o sangue de Cristo aspergido no umbraz da nossa porta, se não fosse esse sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, querido, a ira de Deus, o anjo da morte viria contra nós. Romanos 10, versículo 9, vai dizer que se com a tua boca confessares que Jesus Cristo, e em teu coração creres em Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tão simples como passar o sangue de um cordeiro no umbral de uma porta, tão simples quanto é dizer: eu creio e aceito Jesus como meu Salvador. O sacrifício ele já fez. Tudo o que era necessário fazer, ele já fez. A única coisa que o povo de Israel precisava fazer: faça o que eu estou mandando, recebam, aceitem a minha ordem, coloque o sangue do cordeiro sobre o umbral da tua porta. Assim também é muito simples. Não há necessidade de fazer nenhum outro sacrifício mais, o sacrifício já foi feito. E olha que coisa linda, que coisa poderosa, que coisa significativa, até mesmo dizer mágica. A partir do momento em que o homem diz: eu recebo, eu creio em Jesus, eu confesso que Jesus é o Senhor, eu confesso que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e eu recebo o sacrifício de Jesus, automaticamente você está salvo. Simples assim. Simples. E inicia-se uma caminhada rumo a Canaã, só que a nossa Canaã celestial. Jesus diz, quando estava diante do sofrimento de uma família, lá da família de Lázaro, ele declara em João 11:25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Queridos, a única certeza que temos é que um dia vamos morrer. Mas temos algo maravilhoso nos esperando, a todos aqueles que recebem a Jesus. Para encerrar, para nós cristãos, a ressurreição nos traz responsabilidades. Nós somos cristãos porque Cristo vive. Essa ressurreição que aplacou a ira de Deus, que reconciliou o homem com Deus, a ressurreição que prova a divindade de Jesus, que dá significado à morte de Jesus, que nos liberta da escravidão do pecado, que muda o nosso destino de condenados ao inferno para libertos, livres para o céu. Essa ressurreição, querido, nos traz responsabilidades. Assim como Jesus realizou o seu ministério aqui na terra, o desejo de Jesus é que venhamos a dar continuidade ao seu ministério. Olha o que Jesus nos ensina, a forma como Ele nos diz, o seu exemplo, a sua palavra. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, volte novamente em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo escrevendo à igreja de Corinto,
apesar de ser 2 Coríntios, possivelmente a sua terceira carta, no versículo 18, ele diz assim, em versículo 19, e tudo isso provém de Deus, pois Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E Deus nos deu o ministério da reconciliação. Estávamos afastados de Deus, Jesus se sacrificou por nós, agora podemos ser reconciliados com Deus. Somos reconciliados com Deus, agora temos um ministério, o nosso ministério é o ministério da reconciliação, levarmos outras pessoas ao mesmo patamar que nós, a libertos do pecado e reconciliados com Deus. Versículo 19, isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Queridos, Jesus muda a nossa história, Jesus muda o nosso futuro, Jesus muda toda uma sequência que nos levaria à morte e ao inferno. Ele morre no nosso lugar, se ressuscita, nos salva. Mas agora temos um compromisso. Se você ainda não tem a Jesus como seu Salvador, hoje é um bom dia para recebê-lo. Basta aceitar. Se você já tem a Jesus como seu Salvador, e não dá continuidade ao ministério de Jesus, você precisa mudar a sua postura cristã. O cristianismo não é uma religião, como muitos colocam, aonde você tem apenas umas práticas religiosas de ir à igreja dia de domingo, dar o seu dízimo na igreja e ler a Bíblia de vez em quando. O cristianismo vai além disso. Eu sou cristão não apenas quando eu adoro ao Senhor e levanto a minha mão diante de um louvor. Eu sou cristão diante de uma prova na escola, eu sou cristão lá no meu local de trabalho, eu sou cristão lá dentro da minha casa, eu sou cristão no trânsito, eu sou cristão no futebol com os amigos, eu sou cristão em todo e qualquer lugar. E cristianismo é estilo de vida, é mudança radical, é uma postura que enlouquece os mais sábios do mundo. Enlouquece. Mas eu posso te dizer um negócio, querido, vale a pena servir a Jesus. Eu queria que você abrisse no último texto em Atos, capítulo 10. Eu quero encerrar lendo esse texto, no versículo 37. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, o qual mataram e pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, Jesus, é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de quê? Todos, presta atenção nesse finalzinho, todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Querido, vale a pena servir a Jesus. Vale a pena servir a Jesus. Para que a gente possa ilustrar melhor o sacrifício de Jesus, também o sacrifício do Pai. Uma vez eu ouvi uma história que um pastor contou que ele estava pregando para crianças e falando nessa época da Páscoa, ele disse que uma das crianças começou a chorar desesperadamente, saiu do meio dos meninos e foi para o canto da sala e começou a chorar, e ele parou tudo, foi ter com aquela criança, e quando ele conversava com ela, ele perguntou: mas por que você está chorando? E ela disse, chorando, soluçando, disse: ele deve ter sofrido muito, ele deve ter sofrido muito. E o pastor dizendo: sim, Jesus sofreu demais, Jesus sofreu demais por nós.
E aquela criança disse: não, eu não estou falando de Jesus, eu estou falando do pai dele, que também teve que entregar o filho. O Pai nos ama, o Filho, o Espírito Santo nos amam. Para ilustrarmos melhor esse sacrifício de Jesus, nós vamos passar um vídeo. Eu pedi ao pessoal da mídia que colocasse para a gente um vídeo no telão. E queria que enquanto você ouvisse essa música, você prestasse bastante atenção nessa história. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você
Eu queria orar com você, queria convidar que você se colocasse de pé. E eu queria convidar, e eu vou ser breve, mas eu gostaria de convidar, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus e deseja fazer isso nessa noite, e fazer valer a pena todo esse sacrifício. Jesus ressuscitou, querido, para te dar a salvação. E se há alguém nessa noite que deseja receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, basta confessá-lo com sua boca, confessar que Deus ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, e será salvo. Por isso, se existe alguém que deseja receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, nesse domingo de Páscoa, eu queria te convidar que rapidamente você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. E se você não conseguir vir sozinho, peça alguém que está perto de você para te conduzir até aqui, para dar sentido a essa morte, a essa ressurreição. Se Deus ministrou o seu coração, em nome de Jesus, venha. Aleluia. A gente às vezes convida para podermos te conhecer, mas se você ficar envergonhado, aí mesmo no seu lugar, fale com o Senhor, entregue a sua vida a Ele. Mas gostaria de convidar também, se você que tem a Jesus como seu Salvador, talvez você esteja na igreja, frequentando a igreja, mas falta em você dar continuidade a esse ministério, a essa responsabilidade que é o ministério da reconciliação. Eu queria te convidar em nome de Jesus, se você puder, aqueles que desejam dar continuidade a esse ministério, aos salvos por Cristo Jesus, que você se ajoelhe aonde você está e derrame a sua vida diante do Senhor Jesus e peça perdão pelas vezes em que você talvez não tenha negado, mas tenha omitido o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus. E eu queria terminar esse domingo de Páscoa de joelhos diante da presença do Senhor. Se você sabe dessa responsabilidade e sabe que você tem falhado em relação a essa responsabilidade, eu te convido a se colocar de joelhos, se você puder, e nós vamos juntos orar. Aí onde você está? Deus meu. Ah, Deus querido, assim como esse vídeo, Deus, nos mostra o sacrifício do Filho e também do Pai, em dar o seu Filho em favor de muitos. Nós queremos nessa noite, Deus, nós queremos pedir perdão ao Senhor, perdão pelas falhas, pelos erros, perdão pelos fracassos, perdão por não levarmos tão a sério o seu sacrifício e a sua ressurreição. Perdão, Deus amado, por fazermos planos tão terrenos e esquecermos de fazermos planos celestiais. Perdão, Deus amado, por nos preocuparmos de convidar alguém, adicionar alguém no Facebook, mas nos esquecermos de pregarmos o Teu Evangelho a tempo e fora de tempo, em toda e qualquer situação, a darmos continuidade ao Teu ministério, o ministério da reconciliação. Jesus, nós queremos pedir perdão ao Senhor,
mais uma vez, porque nós somos gratos, Pai, pelo seu sacrifício, mas somos falhos, erramos por vezes. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que o sacrifício de Jesus, que a ressurreição de Cristo Jesus, traga em nós um senso de responsabilidade para com o mundo pervertido e perverso. Traga em nós, Deus amado, um sentimento de amor por aqueles, Deus amado, que nós nem conhecemos. Traga em nós, Pai amado, um sentimento, uma vontade de ajudar, de levar a palavra da salvação a todas as pessoas, em todos os lugares, a começar, Deus, dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, no nosso local de estudos. Te peço, Deus, em nome de Jesus, que possamos, Deus, levar esse sacrifício, essa ressurreição muito mais a sério, Deus, e possamos ter um espírito grato ao Senhor. Só o fato de o Senhor Jesus ter morrido naquela cruz, no meu lugar, já seria o suficiente para que eu passe o resto da minha vida na tua casa, agradecendo ao Senhor pelos teus benefícios. Nós não precisamos de mais nada, Deus. Tudo o que precisamos é da salvação por Cristo Jesus. O que vier é lucro. Te somos gratos, Jesus, pelo seu sacrifício naquela cruz, pela sua ressurreição ao terceiro dia, e pela salvação que o Senhor nos garante, através desse ato de amor. Muito obrigado, Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares, e leva-nos com alegria, porque o nosso Cristo, que foi morto, que padeceu, está vivo junto ao Pai, e um dia vai voltar para nos buscar. Que esse seja um domingo de celebração, porque Cristo esteve morto, mas ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus te dê uma semana rica e abençoada na presença dEle. Vamos em paz, em nome de Jesus.